Fala pessoal, Formiga na Quarentena. Hoje a gente vai lidar com um clássico, porque afinal de contas esse período de sofrimento imenso merece a gente lidar com uma pérola aqui no nosso programa. E nós vamos falar sobre nada mais, nada menos do que o clássico absoluto de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Bom, a gente tava devendo esse programa já fazia um bom tempo, né? Afinal, a gente fez o Rashomon, é anterior aos Sete Samurais. Depois, talvez nós tenhamos que fazer mais um, né? Pra fechar a trilogia dos anos 50 do Kurosawa e fazer da Fortaleza Escondida, talvez, né? Pra todos os fãs de Star Wars aí fora, né? Exatamente. Mas os Sete Samurais também, ele interessa aos fãs de Star Wars de muitas formas, até porque é um filme, é o dito filme preferido do George Lucas, né? Traz muitos elementos que acabaram sendo incorporados por Star Wars, como a transição de tela no slide. Mas os Sete Samurais, ele não só é um dos filmes mais importantes da história do cinema, e ele tem um peso enorme, mesmo aí, depois de tanto tempo. O filme é de 1954, né? O Kurosawa fez o Rashomon em 1950, e aí já faz os Sete Samurais em 1954. E é curioso, né? A gente tá falando desse filme assim com tanto entusiasmo. Eu tava lembrando hoje, enquanto eu me preparava pro programa, que em 2018, a lista da BBC sobre os maiores filmes, né, de todos os tempos, coloca, e aliás, né, vamos falar que a gente sempre tá metendo pau em lista, mas essa é uma lista que merece respeito, né? Pelo menos um pouquinho de atenção da nossa parte. Essa lista da BBC de 2018, ela coloca Os Sete Samurais como o filme mais importante de língua não inglesa. E isso não é pouco, né? Vamos lembrar que, assim, toda a ambição que circundou essa produção, ela é recompensada de uma forma, assim, eu diria, fulgurante na realização final. E é bacana a gente começar falando também, eu acho que não tem problema a gente entrar em spoiler, né? E acho que... Será que é necessário... Não, cara, passou de 60 anos, faz favor, né? Perfeito. Mas a gente precisa dar uma sinopse, né? Vai que alguém não viu Os Sete Samurais? Olha, cara, mesmo que a pessoa não tenha visto Os Sete Samurais, ela já viu Os Sete Samurais, porque você vai dar a sinopse agora. Se você a der de maneira genérica, a pessoa provavelmente vai virar e falar: eu já assisti pelo menos uns 10 filmes desse jeito. Então, saibam disso, todos esses 10 filmes que você vai pensar antes de lembrar dos Sete Samurais, se você não assistiu, copiaram os Sete Samurais. E não só filmes, né? A gente falou do Mandalorian há pouco tempo, a gente tem um episódio que é largamente inspirado no Sete Samurais, só errou no número, né, de samurais, no caso, né? Mas nós temos aí uma vila de agricultores que é ameaçada por saques periódicos de bandidos, e eles resolvem correr atrás de samurais para que defendam esta vila do próximo ataque desses bandidos. Então, o que se segue aí em 3 horas e meia de duração é a busca por esses guardiões da vila, né? A dificuldade em juntar 7 guerreiros que se disponham a lutar simplesmente por abrigo e por comida, né? E a consequente, né, a climática batalha final, né? E acho bacana a gente pensar que os Sete Samurais, ele não surge de uma ideia assim, nossa, vamos fazer um filme em que 7 guerreiros defendem um vilarejo, todos os desdobramentos e as ambiguidades que nós teremos que falar aqui depois. Mas entre as ideias do Kurosawa para realizar sua grande produção, a primeira delas, né, que acabou culminando nos Sete Samurais, foi acompanhar a vida de um samurai durante, assim, num período, num lapso, numa elipse de tempo que compreendesse 24 horas, né, da hora que ele saísse da cama até a hora que ele voltasse para sua casa para se suicidar. Essa foi a primeira ideia que ele teve. Acabou não indo para frente, depois ele teve a ideia de falar de 5 batalhas épicas de 5 samurais históricos famosos também. E aí também a conclusão dele é que esse seria um longa com 5 clímaxes, né? O que seria absolutamente desastroso em termos de ritmo. E no final ele acabou cristalizando essa ideia na história aí dos tais 7 samurais, né? Que, aliás, teve uma outra etapa também disso. No início não eram 7 samurais,
eram 6. O lendário Toshiro Mifune, né, talvez o maior nome da história do cinema do Japão, junto com o Kurosawa. Embora o meu ator japonês favorito também atue nesse filme, que é o Takashi Shimura, que também dá um show nesse filme, mas no roteiro original eram 6 samurais e o Toshiro Mifune era para ser um camponês. Só que o Kurosawa achou que aquilo ia ser um desperdício do talento dele, e ele escreveu um 7º samurai para o Mifune, e ele não deu orientação sobre aquele personagem para o Mifune. Ele falou, filho, vai lá e faz o que você quiser. Meu, é um negócio assim, a gente vive aqui as turras, né, com a coisa do Oscar e tudo mais, e pontualmente a gente cita exemplos do porquê disso. Então hoje a gente cita outro. A atuação tanto do Shimura quanto do Mifune nesse filme é um negócio assim de você pegar excertos e você passar para escolas de atuação. Sabe? Olha, filho, você quer atuar? Você quer aprender a ser ator? Vê esses caras aqui nesse filme. Cara, é fora de série. E você mencionou das outras propostas do Kurosawa para esse roteiro. A gente também tem que frisar que a escolha dele por esse formato final não foi só acertada porque agora, a posteriori, a gente já tem noção de que o filme é o que é, né? Você citou essa lista da BBC, mas em todas as listas de maiores filmes da história, a gente vê os 7 Samurais pipocar ali em algum lugar das 10 primeiras posições, no mínimo, sim, sendo bastante conservador. Ele vai aparecer ali com Cidadão Kane, com o 7º Selo, ou talvez com outro exemplar japonês, né? O Era Uma Vez em Tóquio. É um grande filme, não tenho o que discutir. Mas por que ele é um grande filme? Se o Kurosawa tivesse... Aqui eu tô no plano da especulação, tá, gente? É mera conjectura. Se o Kurosawa tivesse escolhido, por exemplo, por representar essas 5 batalhas épicas de 5 samurais históricos famosos, ele teria deixado de lado um dos elementos mais importantes dos 7 Samurais, que é o quê? É uma crítica histórica e cultural que parece bastante endêmica ao contexto do Japão, mas que pode ser extrapolada para muitos sentidos. 7 Samurais, um dos princípios da narrativa é aquele questionamento contundente, aquele princípio de desconstrução da figura desse guerreiro que se tornou tão característica depois da Segunda Guerra, quando os japoneses derrotados passaram a questionar aqueles valores inquestionáveis que vinham da sua longa tradição de 1000 anos de imperador e 1000 anos de samurais e etc. Os samurais dos 7 samurais são todos guerreiros alquebrados. Inclusive, eles não são samurais, né? Eles são ronin, porque eles não servem a nenhum mestre. Então, eles são sujeitos que passam fome, eles são pessoas de espírito alquebrado, eles estão em busca de um objetivo. Alguns deles têm subempregos quando eles são encontrados. Se o Kurosawa tivesse escolhido por mostrar samurais no seu auge, ele ia ter simplesmente representado aquela figura do samurai com aquela aura mítica com a qual nós já estamos acostumados, com aquele tipo de endeusamento que na verdade é uma redução do papel do samurai, porque em Os 7 Samurais a gente tem uma dose de como aquela sociedade de castas realmente funcionava, em que você tem uma casta que ela é opressora e que em um determinado momento passa a ser oprimida, mas ela não é perdoada por aqueles que eles oprimiram. Pô, uma das coisas mais legais do filme é justamente essa relação tão elusiva que existe entre os camponeses e os samurais, porque não existem heróis ali, e nem vítimas também. Porque os camponeses fazem o que é preciso para sobreviver e os samurais também. E nisso eles abrem mão de muitos valores humanos, mas também sociais. E tudo isso só pôde acontecer porque o Kurosawa fez essa escolha por esse tipo de narrativa que, vamos lembrar, em 1954 ainda era novidade. Então, assim, foi um toque de ousadia dele também. Embora no próprio Rashomon você já tenha uma crítica, né, ao Bushido, à figura do samurai, né, em toda... Eu acho que o Sete Samurais ele é uma consequência muito natural daquilo que já era colocado, embora não fosse o cerne da trama, mas já estava um pouco colocado lá no Rashomon. E é bacana a gente falar sobre os caras históricos, as figuras, sabe, míticas do Japão feudal, no caso. Cada um desses samurais, no roteiro do Kurosawa, ele tem alguma coisa de algum samurai que de fato existiu, né? É bacana a gente ter falado dessa figura
dessa aura que o samurai evoca, né, não só no Japão, mas pro resto do mundo, né, pro Ocidente. Mas, assim, o legal é que você falou também da atuação do Takashi Shimura. Eu vou destacar que, para você medir a capacidade desse cara e falar, nossa, esse cara é um puta ator realmente e tal, você só precisa ter visto 2 filmes dele, né, que é o Rashomon, né, e em seguida os Sete Samurais, porque são composições absolutamente diversas entre si, né. Para o Toshiro Mifune, tudo bem, é uma grande atuação também, mas se a gente compara que ele veio do Rashomon também e eles estão fazendo papéis de meio de louco, de despirocado, já não é tão desafiador, né? Não desprezando, é claro, mas o Takashi Shimura, para mim, ele é quem realmente brilha nessa comparação. E as relações aí entre os camponeses e os samurais, ela é não só completamente desprovida de maniqueísmo, como você comentou aqui, mas ela também nos faz pensar na natureza de relacionamentos, de relações de poder, como descrito, por exemplo, em alguns tópicos da filosofia do Nietzsche, que todo relacionamento é, de fato, uma relação de poder. Os Sete Samurais, lá em 1954, ele já conseguia pegar isso e subverter de uma forma em que não só não soa forçado, como você entende realmente que não existe uma linha certa para você situar essas pessoas, talvez os únicos que estão realmente errados. Existem vilões nessa história, que é o bando dos bandidos, e até por isso, nenhum deles é completamente personalizado. É simplesmente como se viesse um bando de gafanhotos para cima daquela... E você usou de propósito, que eu sei. O que está acontecendo aqui, velho? Explicaremos depois para quem não entendeu. É como se fosse uma nuvem de gafanhotos que vai passar por ali e precisa ser detida de alguma forma. E acabando o filme, nós ficamos realmente pensando, né? O filme ele não deixa ninguém passar incólume em como você encara das relações de poder mais ínfimas da vida real, como nas mais abrangentes, né, no caso. Que, aliás, o encerramento, né, cara, aqueles segundos finais dos Sete Samurais está entre os melhores encerramentos de filme que qualquer um vai ver na vida, porque com 3 linhas de diálogo bastante simples, ele resume 3 horas de filme e deixa bastante claro, assim, para não haver dúvida, qual que foi a lição dada por toda aquela situação tão trágica para tantas pessoas, mas tão paradoxalmente feliz para outras, né? E mais uma vez, nós fomos derrotados. Como? Sim. Os vencedores foram os lavradores. E não nós. E, aliás, você falou agora há pouco da figura do Mifune, cara. Eu acho que ele tinha que ser construído dessa forma, porque ele é aquela ponte, né? Você já entregou o rocambole aqui. Então, assim, ele não é um samurai, ele é um camponês. E isso é muito importante porque a figura do samurai é sempre aquela figura autocontida, da disciplina extrema. Ou seja, ele não fala, ele não relata o que existe de errado, ele simplesmente suporta estoicamente até o fim, independente das consequências. O que está sendo representado ali é uma situação tragicômica daquele sistema de caças que não deixa de ser uma crítica social atemporal sobre a maneira como classes oprimem umas às outras e elas não percebem que elas fazem parte de uma estrutura, de um sistema que acaba sendo maior do que elas, né? Um conceito quase durkheimiano de uma sociedade abstrata que paira perene sobre nós, mas cujas regras, cujas normas oprimem a todos. Como é ele que é o camponês entre os 7 samurais, é ele quem escancara aquela situação. Que inclusive ele faz aquele discurso maravilhoso quando há uma cena em que os samurais descobrem que os camponeses estavam guardando armas de samurais e aquilo não era possível para eles porque eles eram camponeses. Ao que eles deduzem que aqueles camponeses estavam capturando samurais errantes, né, os Ronin, matando eles, se não, simplesmente escorraçando e tomando as armas e as posses deles. Os 6 samurais ficam putos. Falam, esses são os caras que a gente tá tentando ajudar, esses caras matam samurais. E aí o Kukitio vira, que é o personagem do Toshiro Mifune, né? Vira e fala, vocês estão reclamando que eles são brutos, que eles são ignorantes, que eles matam a classe dos samurais.
Vocês oprimiram esses caras a vida inteira. Vocês recebem ordem dos nobres, dos lords feudais para decapitar esses caras quando eles saem da linha, e agora vocês querem que eles fiquem felizes com isso? Se eles se tornaram brutos, é porque vocês os brutalizaram. Quem os transformou nisso? Foram vocês! Foram os samurais! Vocês queimam suas casas, destroem suas plantações, roubam sua comida! Vocês os tornam seus escravos, estupram suas mulheres e os matariam se resistissem! O que eles deveriam fazer? Maldição! Maldição! E nisso existe essa crítica social que é voltada a essa questão das castas japonesas e a essa necessidade de desconstrução depois da derrota da Segunda Guerra, mas que a gente facilmente transpõe para outros contextos culturais e sociais, inclusive o nosso, né, cara? Do tipo, se as pessoas que são pobres, que são marginalizadas, elas acabam cometendo atos de violência e de brutalidade, é porque elas foram brutalizadas a vida inteira e a única linguagem que elas conhecem é a da pobreza e da violência. Como Toshiro Mifune interpreta daquela maneira tão intensa, não se torna maniqueísta, porque aquilo não é um manifesto ideológico, não é um discurso político, é um desabafo. E é um desabafo de um cara que pertence à classe que foi oprimida e que queria ser um samurai para tentar fingir que a vida dele era melhor. E aquela situação toda na vila escancara que aquilo não vai mudar, que a vida dele é aquela, e que no final das contas torna a morte dele, já que você mencionou também, torna a morte dele tão bonita, tão épica, né? E aliás, já falando assim, um camponês que quer ser um samurai, um camponês que quer ascender de alguma forma socialmente naquela sociedade, mas isso também encontra um eco forte na esposa do camponês que vai viver entre os bandidos, o que também acaba sendo a mesma situação no final das contas, né? E é muito legal porque, da forma como eu falei, que os bandidos eles eram como uma força da natureza que ia chegar lá e brutalizar tudo, deixar todo mundo sem nada, parece que eu estou me referindo a esse grupo como se fossem os nazistas em Indiana Jones, sabe? Que estão lá para se ferrar e a gente vai torcer para que isso aconteça, né? Quando, na verdade, quando você coloca a esposa do camponês que vai viver entre os bandidos, isso gera essa consequência, você acaba dando a fagulha de personalidade que esse grupo precisa para que o filme ganhe muito mais substância. Sim, primeiro que o Kurosawa, falando dele, ele estava num ápice da carreira dele, né? Entre ali naquele miolo dos anos 50 até ali a metade dos anos 60, ele produz um clássico atrás do outro, né, cara? A gente falou do Rashomon, a gente fala agora do Sete Samurais, mas ele ainda viria a produzir Yojimbo e Sanjuro, né, que são tipo filmes definitivos de Chambara. A gente tá falando de um cara que estava no auge da forma, então a exegese técnica, aquela coisa de você filmar o mesmo evento com câmeras de pontos de vista diferentes, assim, revolucionar o trabalho de montagem e edição ao ponto de influenciar Hollywood com isso, mas também tem essa questão da narrativa que você falou, que não sobra gordura, é um filme de 3 horas, mas onde tudo tem o seu lugar, onde tudo tem o seu desenvolvimento, e ele também é uma obra máxima do cinema, porque quando você para pra pensar, é um filme que tem espaço para trabalho de diversos gêneros, porque uma coisa que, assim, era muito criticado do Kurosawa no Japão, é que ele é um diretor japonês muito atípico. Ele era bastante criticado por trazer muitos elementos de estrangeirismo para o seu cinema e era feita muita comparação, principalmente a alguns predecessores que tinham atingido níveis altíssimos, como o Mizoguchi e o Ozu, nesse período dos anos 50, o Ozu, por exemplo, já estava em final de carreira. Né? Então, assim, havia muito essa comparação. Pô, o cinema do Ozu é o cinema realmente japonês. O Kurosawa faz pastiche de cinema americano em japonês. E não é verdade. A verdade é que o Kurosawa, ele é um estudioso de gêneros. Ele tem muito interesse no cinema americano, principalmente na questão de gêneros. E ele vem trabalhando isso. E eu acho que esse aspecto do trabalho, do estudo de gênero, assim, não só do estudo, mas da apresentação de gêneros em filme, atinge o seu auge em Os Sete Samurais, porque é um filme de 3 horas que abarca praticamente todos os gêneros que você consegue imaginar. Sei lá, talvez só terror não exista ali, e olhe lá, porque você obviamente tem aventura, é o filme definitivo daquele tropo de você reunir o grupo para ir atrás de algum objetivo. Tudo isso só funciona porque o Kurosawa ele tem essa noção de fluidez narrativa
que só realmente um mestre possui. O amigo espectador aí que já ouviu a gente falar sobre cinema japonês algumas vezes, seja no podcast, seja aqui no Na Tela, já nos ouviu dizer, principalmente eu, que o cinema japonês, durante os anos 50 e 60, era o melhor cinema do mundo. E eu bato meu martelo nisso. Você nunca teve, em outros momentos, como por exemplo na Europa, daquele instante, nos anos 50 e 60, tantos bons diretores produzindo tantas boas obras-primas, uma atrás da outra. E você tem exemplos como, por exemplo, do Kurosawa, e as suas diversas obras, entre elas Os Sete Samurais, revolucionando a história do cinema. E é bacana a gente pegar essa parte agora, acho que é uma deixa legal para a gente entrar na parte técnica, né? Primeiro, né, a recusa de fazer a vila dentro de um set e tal, estúdio, não, né? Vamos fazer tudo ali na lama, literalmente com o pé na lama, e assim, numa época que estava nevando. Mas ele foi um cara que ele não colocou só seus atores, sua equipe técnica para enfiar o pé na lama. Não, ele estava enfiando o pé na lama ali também, estava colocando sua saúde em risco com todo mundo, né? Exageros à parte, é claro, você pode falar que o cara era louco pelo risco que ele expôs ou expunha sua equipe, mas ele estava ali junto, ele acreditava realmente naquilo que ele estava fazendo. E eu acredito também, cara, que com toda a inovação técnica que os Sete Samurais trouxe também, com múltiplas câmeras, para que na montagem eles ficassem livres para experimentar do jeito que fosse, e a grana que eles estavam torrando de produção lembra muito o que foi feito na própria Hollywood dos anos 60 para os anos 70. Porque você vê casos como Terence Malick em Cinzas no Paraíso, toda a nata da nova Hollywood era fã do Kurosawa e do cinema japonês no geral, mas assim, qual é a relação que eu vejo na forma deles trabalharem? É que o Kurosawa ele confiou em torrar o dinheiro alheio pensando assim, e uma produção que inclusive foi paralisada não mais de uma vez, e aí o que acontece? O cara confia que, olha, eu já torrei tanto dinheiro desses caras que eles não vão abandonar. Eles vão, por mais que doa o coração de todo mundo, eles vão me deixar terminar esse filme. Cara, essa é uma história que serve para O Poderoso Chefão, é uma história que serve para Cinzas no Paraíso, do Terence Malick, mas esse tipo de imposição do artista sobre o estúdio, sobre o produtor, ela deu muito certo várias vezes. É claro que quando não dá certo, né, um monte de gente quebra a cara, destrói carreiras, mas no caso do Kurosawa aqui e muitos outros de gerações posteriores, né, principalmente na década de 70, isso acabou sendo muito bem recompensado. Então, não só é a lição técnica que o Kurosawa legou para o cinema, mas há também essa obstinação em terminar uma obra, né? Ele era um preciosista, né, cara? Ele não dava ponto sem nó, ele não começava projetos e largava pelo caminho. E os Sete Samurais não foi diferente. Inclusive, assim, quando você pega o orçamento final, o lucro do filme, ele não foi tão grande. E o lucro não foi grande porque o filme custou uma fortuna. E em 1954, enfim, a situação econômica do Japão ainda era meio precária. Ir ao cinema não era uma coisa que todo mundo fazia. Em termos de arte e história, enfim, a gente não estaria falando se não fosse uma obra incontestável. Mas se você parar para pensar, eu mencionei Yojimbo e Sanjuro, por que muita gente tem esse duo como uma das maiores referências da carreira do Kurosawa? Porque são filmes quase tão bons, eu considero Sete Samurais superior aos dois, mas são filmes quase tão bons, mas que obedeceram todas essas outras regras que você disse. Eles foram feitos em estúdio, o Mifune não custava tão caro para participar dos filmes do Kurosawa, porque eles eram parceiros. Foram filmes que, pros padrões do Japão, renderam muito bem. Então, assim, no final das contas, Sete Samurais é um ponto fora da curva em todos os sentidos. E a gente fala hoje como se fosse um filme básico para qualquer um. Fala, olha, todos os filmes deveriam seguir mais ou menos os padrões deixados pelos Sete Samurais, dentro do filme, porque do lado de fora seria difícil. É verdade. E acho que a gente pode terminar falando, justificando a minha comparação com os Gafanhotos, né? Porque, afinal de contas, os Sete Samurais é uma das obras mais referenciadas da história do cinema, né? Até porque, arquetipicamente, ela se encaixa, né, em várias situações. A gente tem o Vida de Inseto, né? Por isso que eu falei dos Gafanhotos lá. Nós temos Mercenários das Galáxias, né, um rip-off de Star Wars, produzido pelo Roger Corman, que também, inclusive, referencia o Kurosawa
no nome da raça, né, que é ameaçada, né, que são os Akiras. Exato. Cara, e por aí vai. Falamos do Mandalorian também, que tem super a ver, né, você colocar referências do cinema japonês em Star Wars. Cara, assim, é que nem eu falei agora há pouco para o amigo espectador, se você tem um filme, ou um livro, ou qualquer narrativa, porque existe. Você tem qualquer narrativa que envolve você reunir um grupo de estranhos com características absolutamente distintas para defender uma causa comum, a sua raiz está no Sete Samurais. É simples assim. Porque, inclusive, é muito propício para você escrever uma narrativa de aventura, você ter uma estrutura como essa, porque você permite o desenvolvimento de personalidades distintas, que é que nem o Daniel falou agora há pouco, com exceção ali do Kanbei Shimada, que é o personagem do Takashi Shimura, do Kukichiyo, do Mifune, e talvez do Gorobei, né, que é o segundo em comando do Sete, você não tem nos outros 4 personagens realmente personalidades distintas. Você tem arquétipos distintos. Cada um daqueles caras meio que cumpre uma função. Então, assim, quando você para pensar em narrativas de aventura, é muito fácil você pegar esse molde que o Kurosawa deixou e fazer o que você quiser em cima dele. Todo tipo de aventura que envolve grupo, mesmo quando são, por exemplo, aventuras voltadas para personagens específicos, tipo, sei lá, Indiana Jones, tipo o próprio Star Wars, que tem as suas narrativas focadas em um protagonista específico, você percebe que todo aquele elenco de coadjuvantes que tem habilidades específicas para resolver situações específicas tem a ver com esse molde narrativo de aventura que remonta aos Sete Samurais. E antes de nós encerrarmos, eu só queria deixar claro aí pro amigo espectador, inclusive foi um pedido dela, esse programa deveria ter sido gravado em 3. A Bia era para estar conosco hoje, ela só não esteve porque no momento em que nós estamos gravando esse programa, ela está trazendo um pequeno guerreiro ao mundo, então mandem os parabéns aí para ela, mandem as saudações, e ela volta assim que possível, provavelmente com outro tema como esse, porque senão ela vai socar a gente assim que ela puder andar. Então, fica o registro, senão ela ia encher o nosso... Talvez a Fortaleza Escondida, né? Fortaleza Escondida, boa. Fica aí a nossa dívida com vocês, amigos espectadores. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Formiga na Quarentena. Por enquanto a gente tem que fazer assim. Hoje falamos sobre o clássico de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais. Não deixe de entrar no nosso site formiguaelétrica.com.br. Lá você pode baixar o nosso podcast, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas, mande e-mail para natela@formiguaelétrica.com.br. Procure a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Nós temos uma campanha no Apoia-se, que você encontra na tarja aí embaixo. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude a gente a continuar produzindo. E, é claro, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, até semana que vem, ainda na quarentena.